E aí, pessoal, eu espero que a essa altura vocês já tenham compreendido como é que funciona, né, o pensamento de estruturar o código orientado a objetos, né, como eu falei para vocês, que a gente pensa o sistema, a gente estrutura o sistema pensando nas coisas do mundo real. Então, se eu vou construir um sistema para farmácia, eu vou pensar no ecossistema farmácia, ou seja, o medicamento, o balconista, o cliente, o distribuidor, as notas fiscais. Então eu vou estruturar o meu sistema pensando em cada parte dessa que envolve o ecossistema farmácia. Então é assim que a gente pensa. Nas aulas anteriores, a gente já aprendeu como associar duas classes. Numa associação simples, por exemplo, empréstimo se associa com aluno, ele contém um aluno. Pode acontecer também, eu não trabalhei isso até agora, mas do aluno também ter o empréstimo, por exemplo. Aqui eu poderia dizer que aluno também tem empréstimo do tipo empréstimo. Isso é um tipo de associação bidirecional, ou seja, tanto o aluno tem um empréstimo, contém um objeto empréstimo, como um empréstimo também pode conter um objeto aluno, ou vice-versa. Poderia ter a mesma situação também com empréstimo em livro, então isso não tem problema. Eu não fiz dessa forma para poder simplificar ainda mais no início, quando a gente trata de associação entre classes. Eu vou continuar nesse raciocínio considerando que aluno e empréstimo é uma associação simples, ou seja, apenas empréstimo possui um aluno e não o aluno possui um empréstimo. Esse tipo de decisão vai depender das regras de negócio da empresa, vai depender de uma série de situações, de motivos, que isso só é abordado na disciplina de análise e modelagem, onde a gente trabalha esses detalhes, essas decisões de projeto. Agora não, nosso foco agora é só o código em si, sem pensar muito nesses detalhes das razões por que modelar desse jeito, por que estruturar desse jeito, tá ok? Então o foco aqui é só o código. Pronto. A gente trabalhou também o conceito de herança, que é quando a gente tem um código repetido entre duas ou mais classes e que essas classes elas têm relações em comum, por exemplo, natureza em comum, aluno, funcionário, pessoa física, pessoa jurídica. Você vê que essas classes elas se repetem, você começa a perceber isso durante a modelagem e aí a fim de generalizar o código e reduzir esse código, a gente aplica o conceito de herança da orientação a objetos, que é possível você reaproveitar código de várias classes para uma classe apenas. Então, a gente trabalhou esse conceito de reutilização de código para poder limpar o código, né, enxugar esse código. Além de facilitar com isso a manutenção desse código e aumentar a segurança dele, para que aconteça menos bugs possível. Ou seja, se você vai fazer uma alteração no código ou alguém vai fazer uma alteração no código e esquece de alterar um detalhe, já que são várias classes que se repetem a mesma coisa, a chance de errar em uma dessas classes que você vai fazer a alteração comum é grande. Então você centralizando esse código, a chance de erros cai consideravelmente nessa manutenção desse código. Então vamos lá, qual é o próximo passo dessa aula agora? O nosso próximo passo é o seguinte: percebam que empréstimo ele só pode ter um livro. Até nos nossos cadastros, nosso teste de cadastro, a gente percebeu que só é possível colocar apenas um objeto livro num objeto empréstimo. E quando a gente se depara com o mundo real, a maioria dos sistemas isso vai ser diferente, né? Vai ser vários livros podem ser colocados em um empréstimo. Então a gente vai agora, desse momento, a partir dessa aula, incrementar isso, melhorar isso num projeto, fazer com que o empréstimo ele possua vários livros. Então eu já vou mudar aqui a modelagem, que a gente vai trabalhar agora com listas de objetos. Então vai trabalhar com listas. Se você já pagou estrutura de dados utilizando Java, você já conhece a estrutura de listas de objetos. Mas se não, não tem problema, a gente vai abordar aqui, eu vou abordar com calma com vocês. Então vamos lá.
Eu vou já mudar o nome do atributo, que agora vai ser livros. Não vai ser mais livro, vai ser livros. E ele vai ser do tipo list. Você vai ver como é que escreve aqui, list de livro. O Asta tá me dizendo que não existe esse tipo, se eu desejo criar esse tipo, sim. Pronto. Então o tipo desse atributo agora em empréstimo, a gente vai alterar para list, para uma lista, né, de livros. O que significa isso? Significa que eu vou utilizar a classe list, que é uma classe do Java que trabalha com listas. É uma classe que já possui vários métodos para se trabalhar com listas. Por exemplo, você pode adicionar um objeto nessa lista, pode remover um objeto dessa lista, pode alterar a ordem desses objetos dentro de uma lista. E trabalhar com listas, se você for fazer na mão, ou seja, por exemplo, em C mesmo. Em C não existe essa classe list. Então você vai ter que fazer tudo no braço, vai ter que fazer os algoritmos para trabalhar com listas tudo no braço. E em Java não. Em Java já tem uma classe que já tem tudo pronto para você. Tudo que você quiser fazer com a lista já tem um método para isso, já tem uma função para isso. Então é muito mais tranquilo. Essa lista aqui, a gente tem que especificar quais são os tipos de elementos que ela vai ter. Vão ser elementos nessa lista do tipo inteiro, do tipo string, do tipo double, o que é que vai ser? Ou do tipo aluno, funcionário, não. Eu defini aqui, essa lista, todos os elementos dela vai ser do tipo livro. Existem vários tipos de classes no Java que trabalham com listas, porém, a que eu gosto mais de trabalhar aqui é a da classe list ou classe arraylist, que é filha da classe list. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Então existe uma herança entre essas classes. A classe list é uma classe super, uma super classe, e existe a classe arraylist, que é uma filha da classe list. Quando a gente for criar um objeto de lista, a gente vai ver que a gente vai ter que instanciar da classe arraylist. Mas na hora de definir a variável, o tipo da variável, a gente define como list. Tá ok? Então vocês vão ver esse detalhezinho mais adiante no código. Então é isso. A gente poderia até representar aqui também no modelo, já aproveitando, o mesmo conceito de cardinalidade ou multiplicidade que a gente coloca lá no modelo ER, né, no modelo Entidade e Relacionamento do banco de dados. Então aqui também pode ser aplicado. Eu já vou aproveitar, mesmo sem ser a disciplina de análise e modelagem. Então a gente pode colocar aqui que um empréstimo, então eu vou colocar aqui um empréstimo, a gente pode colocar lá as multiplicidades ou cardinalidades. Um empréstimo pode ter um, né, ou vários livros. Eu não posso finalizar um empréstimo sem ter colocado nenhum livro. Não pode acontecer isso. Então tem que ter pelo menos um, é obrigatório ter pelo menos um livro num objeto empréstimo. E no máximo, vários. Poderia ter um limite aqui, né? Sei lá, o dono dessa biblioteca poderia dizer, ó, ou a faculdade, né, que está aplicando essa biblioteca poderia dizer, ó, tem um limite máximo de 3 livros. Aí seria assim, tá certo? Mas eu vou colocar padrão, que isso aqui já é um conceito de outras aulas futuras, de outras aulas mais detalhadas, tá certo? De um curso mais avançado também. Então posso dizer que o empréstimo tem um ou vários livros. Então se tem vários livros, eu tenho que aplicar o conceito de lista aqui nesse atributo livros. Tá ok? Então tá modelado aqui, tá planejado, tá representado o que é que a gente vai fazer. Vou salvar aqui e vamos partir para o NetBeans. Aqui no NetBeans é um projeto que a gente já conhece. Eu vou lá na classe empréstimo, né? É a única classe que a gente vai fazer a modificação. Deixa eu estar aumentando aqui o zoom. Então o livro aqui está como um livro simples, ou seja, o atributo livro está simples. A gente só pode colocar um objeto, não é do tipo lista, é do tipo livro simplesmente. E então eu já vou fazer aqui a modificação para a classe list. Então classe list, Ctrl espaço, ops, opa, aqui, pronto, classe list. Vou importar, veja que existem várias classes começando com list, para você ter uma ideia de quantas classes existem.
para trabalhar com listas em Java, né? Então a classe que a gente vai importar aqui no nosso código é a classe list. Eu já vou dar o Enter. Lembrando que é essa forma que eu gosto de importar, eu não gosto de vir aqui e digitar import java.util.list, que é onde se encontra essa classe list. Eu estou dizendo para o compilador do Java que essa classe list ela se encontra nesse pacote, né, no pacote útil que está dentro do pacote Java. Isso aí você já conhece. E aqui eu preciso dizer, ó, essa lista ela vai ser do tipo livro, os elementos que estão dentro dessa lista. Mais uma vez, existem vários tipos de listas e existe tipo de lista também que você pode ter diversos tipos de elementos dentro dela. Por exemplo, você pode ter um elemento double, float, int, booleano, boolean, né? Pode ter livro, você pode misturar os tipos de elementos. Então existe uma classe para isso também. E aí é mais na disciplina de estrutura de dados que aborda isso aí. Se tiver uma oportunidade, eu apresento para vocês. Então, ó, aqui eu vou mudar também para livros, né, o nome. Pronto, está definido o nosso atributo. O nome dele é livros, ele é do tipo lista, né, list, e os elementos dele vai ser do tipo livro, classe livro. Então, ele não vai deixar eu colocar dentro dessa lista um elemento diferente que não seja do tipo livro. Isso é interessante, porque você proporciona uma consistência de dados, né? Você evita com que aconteça erros aqui, já que você quer que nessa lista tenha elementos só do tipo list. Isso é uma coisa muito interessante em projeto, para você evitar erros. Outra coisa são esses maior que, menor que aqui, que vocês nunca tinham visto, né? Então, pois é assim que define os elementos que vão existir nessa lista, tá ok? Os tipos de elementos. Eu vou fazer aquele esquema de apagar tudo, e aí depois gerar tudo de novo, já que é automático. Então vou gerar aqui o método construtor cheio. Já tem um vazio ali, já deixei. Vou gerar aqui os gets e sets. E os cachorros aqui estão fazendo a festa. Pronto, gerei os gets e sets. Perceba que os gets e set de livros, olha como é que ele é. Ó. O tipo dele, o get, por exemplo, o tipo de retorno dele é list. O nome não mudou nada, get, nem ele retorna a lista. Então se eu precisar pegar essa lista desse empréstimo, essa lista de livros, eu consigo usando o get livros. E aí para trabalhar com essa lista, para imprimir os elementos dentro dela, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então o set livros também é semelhante, você define o tipo do parâmetro, que é list do tipo livro, o nome do parâmetro livros, e aí você joga esse parâmetro dentro do atributo. Então não mudou nada, o set e o get é o mesmo padrão, só o que muda é o tipo. Aqui no método construtor, o mesmo esquema. O tipo do parâmetro agora passado é livros, né, do tipo list. E aqui também na hora de passar, ó, livros, passando o parâmetro para o atributo list. Então se você for usar o método construtor, também não muda nada. Ou se for usar o get e set, também o mesmo padrão, só muda os tipos. Beleza? É só isso, a alteração na classe empréstimo, só foi feito isso. Nas outras não mudou nada. Já deu um errinho aqui em cadastro, porque o método construtor de empréstimo aqui ó, não é mais um livro apenas, é uma lista de livros. O tipo mudou, por isso que deu erro aqui. Mas eu vou ignorar essa classe, a gente vai fazer o mesmo esquema. Eu vou fazer uma classe nova, só para cadastrar, certo? Então vou criar aqui uma classe cadastro 3. Então espero que vocês já tenham trabalhado com listas na disciplina de estrutura de dados, que aí fica bem mais tranquilo para você absorver esse conceito. Talvez aqui só mude que eu
eu estou fazendo não uma estrutura de projeto, né? Pensando num projeto real. E o professor da disciplina de estrutura de dados, não. Ele vai pensar mais num algoritmo em si, né? E não em um projeto estruturado. Então, aqui vai ser a única diferença. Vai ser essa. Então, cadastro, a gente precisa do método main, né? Porque é uma classe que vai ser executada. E aqui eu vou criar primeiro uma lista. Vamos trabalhar primeiro criando uma lista, que já é o foco dessa aula. Como eu disse para vocês, a gente não vai criar do tipo list. A gente vai criar do tipo ArrayList. Então, ArrayList, Ctrl espaço, e aí ele já importou lá em cima, porque essa classe ainda ela não conhece essa classe ArrayList. Essa classe cadastro 3, ela não conhece a classe ArrayList. Então já importei aqui para que ela saiba onde é que existe essa classe. Existe no pacote útil também. Então, como eu falei para vocês, tanto faz você trabalhar com list ou ArrayList. List é na hora de definir lá no atributo. A gente recomenda isso. Mas também poderia ser ArrayList. Já que a ArrayList é filha de list, não tem problema trabalhar com filha, já que a filha herda tudo da mãe, né? Ou a classe específica, ArrayList, herda tudo da superclasse list. Aqui eu vou definir o tipo de elementos que vai ser livro. E aí eu vou colocar o nome da variável que vai ser, vou colocar aqui lista de livros. Melhor de, né? Porque lista livre, isso aqui é o nome de um método, né? Lista de livros. Vou colocar um substantivo. Pronto, e aqui a gente vai instanciar agora um objeto do tipo ArrayList. E para instanciar um objeto é um pouquinho diferente. Você não precisa definir o tipo de elementos que vai ser. Por exemplo, colocar aqui livro. Ele dá até um avisozinho, ó, deixa eu ver se ele vai dar. Não, não deu. Ele às vezes a ferramenta às vezes dá um aviso que é redundante isso. Só precisa criar o objeto. Na hora de criar o objeto new, não precisa definir o elemento. Deixa eu ver aqui. Isso. Não precisa definir o elemento, é desnecessário. Uma vez que você já está definindo aqui quais são os elementos. Aqui, ó, é do tipo livro. Então basta criar assim o new ArrayList. Pronto, já que eu criei o objeto vazio, aí agora eu vou criar os objetos livro. Então, vou criar aqui um livro. Vou até dar uma separadinha aqui para destacar. Então, livro, vou chamar de L1, livro 1, né? New livro. E aí eu vou preencher esse livro. Set id, chamar aqui de 1, L1 ponto set autor, James, vou colocar James só, pai do Java aí, né? Editora Casa do Código. Pronto, só isso para a gente não alongar muito. E aí eu já posso dizer que lista, ponto. Quem é a lista de livros? É essa variável que a gente definiu aqui desse tipo lista, né? Então a gente criou a lista, instanciou ela na memória, tá ok? A gente criou um espaço na memória desse tipo, passou essa referência da memória para a variável, então tudo que a gente fizer com essa variável vai estar fazendo nesse espaço reservado da memória. Se a gente fizer simplesmente assim, ó, eu não vou poder jogar nada porque ainda não tem um espaço alocado na memória. Então, logicamente, não é possível. Eu primeiro crio um espaço na memória, dou esse comando, atribuo para a variável lista de livros esse espaço da memória. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer com essa variável eu vou estar fazendo nesse espaço da memória, vou estar jogando lá. E agora sim eu posso jogar um objeto livro aqui dentro dessa lista. Então, ó, quando eu digito ponto, essa variável, como ela é do tipo ArrayList, classe ArrayList, ela possui todos os métodos e variáveis que essa classe tem.
Então tem um método ADD aqui, né, que você já se liga. Tem um método ADD que você pode passar para ele tanto o local, esse index aqui, ó, qual a posição na lista que você deseja jogar o objeto e qual é o elemento que você quer jogar. Ou, se você quiser que a própria classe trate isso, a ordem das coisas, se você não se preocupa com a ordem do elemento, onde é que ele vai ficar, se é na primeira, na segunda posição, não importa. Então, o método ADD aqui, esse primeiro, já supre a sua necessidade. Ele é o mais simples. Ou seja, você invoca o método ADD e já passa o objeto L1, que foi o livro que a gente criou aqui. Então a nossa lista já contém um elemento. Vamos criar mais um? Então vou criar aqui um. Vou copiar esse. Eu posso fazer tanto aqui depois, esse objeto livro 2, como antes. Para ficar mais organizado, eu vou fazer antes aqui. Eu gosto de fazer assim. L2, aqui L2 também. Eu vou já mudar todos porque esquece, né? Para L2. O ID vou colocar 10 aqui. Aqui vou colocar Bill. E aqui vou colocar editora moderna. E eu vou jogar na lista agora. Vou copiar isso aqui, né? Só que agora eu vou jogar L2. Então, veja como é simples. A nossa lista agora possui os dois livros. Veja que é muito abstrato isso. Ele trata tudo isso por trás pra gente. A gente não precisa se preocupar como é que ele organiza isso em construir esse algoritmo. É desnecessário se preocupar com isso. Basta saber que o método ADD ele é responsável por adicionar na lista. Até o nome dele é muito intuitivo, né? Pronto, eu vou criar pelo menos 3 aqui objetos. Vou criar mais um. Ó, eu poderia fazer assim também, ó. Vou criar aqui. A sequência não importa, o que importa é que, por exemplo, eu não posso jogar. Ó, vou criar L3 aqui. L3, L3, L3. Criei L3, né? Se eu jogar L3 aqui, ele vai dar erro, por quê? L3 foi criado só depois. Se eu fizesse assim, ó, aí ele aceita, porque eu criei o L3 antes, mesmo só passando os valores depois, não tem problema. Mas eu criei antes de jogar, de usar esse L3, entendeu? Mas eu vou fazer aqui L2, né? E isso é só para diferenciar, pessoal, para que vocês não fiquem engessados aí, né? Achando que é só de uma maneira que a gente trabalha com isso. Aqui já vai ser Bill, aqui vai ser colocar Steve. Editora moderna também. E aqui vou jogar o L3. Tá, ok? Então nossa lista agora tem 3 elementos. Muito fácil jogar um livro numa lista. A gente já preparou a nossa lista de livros. E agora, sim, a gente pode já criar uma lista de empréstimo. Eu não vou nem criar o funcionário, o funcionário e o aluno, né? Eu só vou criar o empréstimo só com o livro, tá certo? Pra gente não perder tempo aqui. Empréstimo vou chamar de emp, new empréstimo. Vamos preencher esse empréstimo. Vou passar o ID dele através do set ID. Jogar o ID 1. E já vou jogar a nossa lista de livros. Olha aqui, ó, 7 livros. Se você observar aqui, o NetBeans ele já ajuda dizendo, ó, 7 livros ele aceita uma lista de livros. A ferramenta já adicionou aqui a lista pra gente, ó. Eu estou passando aqui a lista de livros no meu 7 livros. Então veja como é simples. Só isso, pessoal. Apenas isso. Vou imprimir agora. Pronto. Agora eu vou imprimir aqui. Colocar aqui empréstimo. Empréstimo 1.
Aí aqui vai ser o ID desse empréstimo. Melhor o código, né? Porque é assim que o usuário ele não vai saber o que é ID. Agora código ele sabe o que é. Vou colocar aqui getID, empréstimo.getID. E aqui vai ser os livros. Aí veja só o que é que vai acontecer. Se eu quiser imprimir a lista de livros que tem esse empréstimo. Quando a gente pega um recibo, né, em qualquer local, qualquer sistema, a gente pega um recibo de compra ou de empréstimo, a gente vai ter lá a listinha, né, de todos os produtos que a gente comprou ou que pegou emprestado. Então aqui não é diferente, a gente vai ter que sair pegando cada livro que está dentro do empréstimo e exibindo. Eu poderia, mais uma vez, eu poderia exibir direto lá do livro, né? L1, L2, L3. Só que aí a gente já sabe fazer isso. A minha intenção aqui é trabalhar com o empréstimo. Como é que eu consigo, a partir do objeto empréstimo, acessar tudo dentro dele, tudo que tem dentro dele, os livros, o aluno, o funcionário, tudo, o ID dele, a data, como é que eu consigo? Então vamos lá. A maneira que você já deve estar esperando é qual o método que eu consigo tirar da lista. Vamos lá. Vou acessar aqui o livro 1. Vou colocar aqui livros. Aqui vai ser livro 1. Aí vamos lá. Livro 1, qual o ID dele? Qual o código, né? Ops. Qual o código? Então vamos lá. Eu acesso o empréstimo, ponto. Aí acesso a minha lista de livros, get livros, o mesmo esquema de antes, pessoal. Get livros, aí ponto, aí veja. Aqui vai aparecer não os métodos de livro, ou seja, getID, get nome, editora, né? Não vai aparecer ainda aqueles. Por quê? Eu estou pegando a lista. Então o que vai aparecer aqui vai ser os métodos da lista. Aí, ó, o adicionar, eu quero um método que pegue um elemento da lista. Qual é esse? O get. Os dois métodos básicos dessa lista é o get e o add, de adicionar e pegar. Aí ele já me diz aqui, ó, que o get ele recebe um parâmetro do tipo int, que é o index, ou seja, é a posição do elemento que você quer pegar. Então eu quero pegar, começando, o primeiro livro. O primeiro livro em qualquer lista em programação começa em 0, né? Então eu vou pegar aqui o livro que está na posição 0, através do get, passando 0. Aí ponto de novo, aí sim aparecem os métodos getAutor, getNome, getEdição, editora, todos os métodos que tem na classe livro. E aqui eu quero o ID, né, por enquanto. Pronto, só isso. Então é através do get que eu consigo acessar um elemento da lista, que eu adicionei na lista. E aí vamos para outro aqui, o código e o nome do livro, somente, né? Aí emp.getLivros ponto get, passando na posição 0 ainda, né? Porque ainda estou trabalhando com o primeiro livro, só que agora é get nome do livro que eu quero. Pronto, então, ó, eu acessei o meu empréstimo, peguei a lista que está dentro de livros que está dentro desse empréstimo. Através do método get, eu peguei um elemento da lista na posição 0 e depois acessei esse objeto e peguei o nome dele. Pronto. Vamos fazer agora livro 2. Vou copiar tudo isso aqui, colar aqui. Isso aqui ficou, que é nome, né? Pronto, agora é o livro 2. Vou acessar o meu empréstimo, pegar o livro. Agora a posição vai ser a posição 1, que é o livro 2. E aqui também é a posição 1, que é o livro 2. Certo? Agora o 3. Copiar aqui de novo. Eu estou fazendo, pessoal, da pior forma. Ou seja, de um por um. Imagine que aqui
tem 100 livros. Olha só a trabalheira que iria dar. Então, o recomendado fazer aqui é com o for ou o while. Mas a gente vai fazer primeiro da pior forma, depois utilizando repetição. Até porque eu não sei se existem 3, 4, 5 livros nessa lista. Eu não sei se tem só um, se não tem nenhum. Então, fazer assim é perigoso, porque você pode acessar um elemento que não existe. Por exemplo, se eu acessar o quarto elemento dessa lista, ele não existe. Então já vai dar um erro aí. Usando o for, não. O for vai repetir enquanto tiver, automaticamente, né, ele verifica, enquanto tiver elementos, imprima. Quando não tiver, saia e encerre a repetição. Então é muito mais seguro trabalhar com repetições. Vamos executar isso aqui? Então, Shift F6. Pronto, aí você vê que ele imprimiu aqui, ó, empréstimo 1, código 1 do empréstimo em livros. Livro 1, código 1, nome null. Ah, apareceu nome null porque eu não preenchi o nome lá, né? Só a editora e o autor. Mas tudo bem. Ó, veja que ele imprimiu livro 2, código 10, livro 3, código 15. Então vamos só mudar aqui, em vez de nome, vou mudar para autor. Aqui também, em vez de nome, autor. E aqui também. Vou executar novamente. Agora sim, livro 1, código 1, nome James. Livro 2, código 10, nome Bill. Livro 3, código 15, nome Steve. Então vejo que deu certo. Deixa eu fechar aqui. Então vejo que deu certo. Só um detalhezinho, pessoal. Aqui no ArrayList, na hora de declarar, vocês podem também estar usando só list. Aqui no tipo, né, da variável pode. Até porque a gente declarou lá o atributo como um list apenas. Aí tem que importar também aqui, né, a classe list. Agora, na hora de criar o objeto, aí tem que ser ArrayList. Aí tem que ser dessa forma. Então fica opcional. Na hora de declarar a variável, você tanto faz declarar com a classe filha ou a superclasse. Né, ó. Ou a classe filha ou a superclasse list. Tá ok? Agora na hora de criar o objeto, não. Só a classe filha. Pronto, então é isso. Essa foi, como eu falei para vocês, a pior forma de imprimir, né? De imprimir cada elemento da lista. E agora vamos fazer da melhor forma. Eu vou deixar apenas um aqui. Deixa eu ver, só o livro 1. E aqui já vou preparar o nosso for. Vocês vão ver como é bem mais interessante. Vocês já sabem, né, que trabalhar com for ou com while é bem mais interessante. Então eu vou começar aqui, ó. Quando a gente trabalha com listas, é melhor ainda trabalhar com for. Por quê? A gente não precisa criar aquela estrutura toda dentro do for, declarando uma variável que inicializa, depois a condição, depois o incremento, aquelas três partes, né? Que define a rotina de uma estrutura de repetição. Aqui não, aqui basta dizer, o Java, eu não lembro qual versão, não sei se é a versão 8 ou 9, ela incrementou esse tipo de mágica aqui, ó, olha só. É um for interativo, a gente chama de for each. Aqui a gente só precisa fazer assim, ó, definir o tipo de elemento que vai ser livro, né? Vou chamar de L. E qual é a lista que esse for vai percorrer? Vai ser a lista de livros, que é a que a gente criou lá em cima, mais acima. Só que aí é o seguinte, a gente está pegando direto a lista, né? Eu poderia acessar essa lista do empréstimo, já que nosso objetivo é esse, pegar o que está dentro do empréstimo. Então vou acessar aqui o emp, nosso objeto de empréstimo, e pegar o getLivros, que retorna a nossa lista. Então mais uma vez, poderia ser tanto diretamente com a variável lista de livros, já que a gente tem acesso aqui a ela, mas para simular um sistema funcionando, o que é mais comum é que a gente tenha um empréstimo em mãos, e aí a gente entre nesse empréstimo e pegue o que a gente quiser. Nesse caso, a lista de livros, através do getLivros. Já que esse getLivros nos retorna a lista dos livros. Então, esse for, a gente chama de for each.
For each é assim que escreve, deixa eu comentar aqui. For each. Ele é um for que ele vai percorrendo cada elemento dessa lista. Por exemplo, ele pega o primeiro livro dessa lista, já que a gente está passando a lista para ele, aí ele sabe o que fazer com ela. Ele pega o primeiro elemento, joga nessa variável L, e aí a gente faz o que quiser com essa variável L, com esse primeiro livro. E aí depois ele volta e observa, tem mais um livro na lista? Tem. Aí pega esse segundo livro, joga no L de novo, e aí faz o que tem que fazer. O que é que tem que fazer? Isso aqui, ó. Exibir o ID e o nome do livro. Então vamos recortar esse código, jogar aqui dentro. Vou organizar aqui, né? Vou identar o código. Deixa eu deixar mais próximo aqui, mais organizado. Pronto. Então, livro 1, esse aqui eu não vou mexer ainda, porque vai ficar sempre 1 aqui, né? Mas tudo bem. E aqui, ó, não precisa mais de toda essa parafernália aqui, ó. Pegando o empréstimo, depois a lista de livros, não. Eu só basta digitar aqui L, getD, e aqui L.getAutor. Já que o meu for, ele tá pegando o livro, jogando em L a primeira vez, aí eu acesso L e pego o ID. Acesso L, pego o autor. Acesso L, pego a editora. E aí vai. A segunda vez ele pega o segundo livro, já substitui esse segundo livro, né, pelo que estava antes, e aqui ele já imprime os dados do segundo livro, o ID e o autor. E assim, sucessivamente, até acabar os elementos da lista. Automaticamente não vai dar problema. Se não tiver nenhum elemento na lista, ele também nem entra nesse for. Outra coisa que é vantagem, né? Não precisa você criar um if verificando quantos elementos tem na lista. E aí só imprime se tiver algum elemento. Não se preocupa com esse algoritmo. Só faz isso aqui e já está pronto para exibir toda a sua lista, para trabalhar com toda a sua lista. Aí aqui eu só vou tirar isso, né? Livros, vou colocar assim. Não vou arrumar isso aqui não, para não perder tempo. Tá ok? Vamos testar isso aqui? Então vamos lá executar. Vamos, Shift F6, Run File. Olha só. Ele imprimiu do mesmo jeito, então mais aquele mesmo esquema, né? Para o usuário não muda nada, mas para o programador mudou bastante. Ficou bem mais simples. Aí pode colocar 200 elementos aí na lista que não tem problema. Vai ser apenas com esse trechinho de código apenas. Coloca 1 milhão aí de livros nessa lista. É só esse código aqui. Sem se preocupar com mais nada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido esse conceito. Treinem esse conceito. Faça, repita, faça de novo. Reproduza novamente o que eu fiz. Que aí vocês vão conseguir absorver direitinho esse assunto aqui. Tem muita coisa na internet que fala sobre esse tipo de associação múltipla, né? Ou 1 para N, né? Que a gente chama lá no mundo de banco de dados. Teria mais um detalhezinho aqui nessa modelagem, por exemplo, poderia dizer que um livro tem vários empréstimos. Um livro só pode estar em vários empréstimos, isso pode acontecer. Mas isso aí vamos deixar para um outro momento, tá? A gente só se limita a uma associação unidirecional, ou seja, só o empréstimo tem um livro ou uma lista de livros. Tá ok? Então até a próxima aula.